todos bem-vindos ao Box Relação com Medo, Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada do Alta Performance. E agora com vocês, a vinheta do Relação com Medo. Olá a todos, esse é o box de introdução à relação com medo. O que você irá ver nesse box? O que é relação com medo? O que significa relação? O que significa medo? O que diverge da palavra relação para relacionamento? O medo, basicamente, ele é dividido em três grandes características. O medo interno, ou medo biológico, o medo físico, o medo racional, o medo criado pela sua racionalidade, pela sua intelectualidade, e o medo externo, esse medo subjetivo. Entretanto, inúmeros estudos que nós iremos passar irão dar vários nomes para esses medos. Nós iremos passar, por exemplo, pelo estudo de Freitas, que vai apontar 7 tipos de medo. Iremos falar dos estudos de Diniz, de Gilley, de Gray, Menick, Mota, Rank, Applebaum, Thompson, Sanger, Elliott, ou seja, inúmeros trabalhos falando sobre essa característica de medo. O relevante para nós é compreender o que é medo. Não é meu objetivo em nenhum momento ser um box terapêutico. Não imagine que ao longo desse box iremos fazer uma grande terapia e irei falar para você sobre os seus medos e como você lidar com eles. Não, nesse box Relação com Medo é uma estrutura muito acadêmica, onde você irá ter uma compreensão do que realmente nós buscamos entender o medo e, ao entender o medo, como lidar com ele. Há um medo organizacional, e esse medo que nós estamos falando aqui é o medo do insucesso, o medo do fracasso. Lembre-se, dentro da função performance, que é essa função que aparece aqui, a função criada por mim, uma função que eu procuro defendê-la, chamada função performance. No início era chamada de função de alta performance, hoje apenas função performance, onde ela é defendida como sendo um conjunto de habilidades, um conjunto de competências, todas essas elevadas a um autoconhecimento. Quando você conhece essas fronteiras, você conhece seus limites, tudo isso pautado ou equilibrado em um conjunto de processos estruturados e tudo isso alinhado ao seu propósito, seja o seu propósito pessoal ou organizacional. Essa é tão somente a função performance. Então, dentro destes conhecimentos ou dentro dessas habilidades e competências está também relação com o medo. Então, relação com o medo faz parte de uma dessas habilidades e competências que você está conhecendo agora dentro desse box. Perfeito. Dito isso, o que é o objetivo? Que você, ao longo deste programa, ao longo desse conceito, dessa disciplina, você possa se apropriar melhor desta relação, compreender melhor os seus limites, compreender melhor essas fronteiras, e a partir daí você ter um melhor entendimento do medo, e tendo um melhor entendimento do medo, a sua tomada de decisão vai ser uma tomada de decisão mais efetiva, o seu autoconhecimento vai ser um autoconhecimento mais eficiente e eficaz, a sua adaptabilidade em determinados ambientes, sejam esses ambientes hostis, pela perspectiva organizacional ou não, você vai se adaptar melhor, ou seja, você vai conhecer melhor o medo, tanto o seu medo quanto o medo de outras pessoas. Porque muitas vezes você vai perceber que a hostilidade dessa pessoa está pautada no medo que essa pessoa tem. Então você vai ter uma compreensão se ela está atuando numa relação com medo ou se ela está atuando numa relação de aversão simplesmente a você. Então, desse box tem esse principal objetivo. Por exemplo,
só para te dar um pequeno spoiler do que você vai ver nesse box. O estudo de Freitas, por exemplo, aponta 7 tipos de medo, e todos esses medos estão orientados aos medos organizacionais, que faz parte desse box. Por exemplo, estudos de Diniz e Tomen também vão falar dessas variações de 3 tipos de medo. Por exemplo, nós temos estudos internacionais de Applebaum e Thompson, já falando dessa relação com o medo, pela perspectiva do medo da falha, do medo do insucesso, do medo do fracasso. Então, muito disso que iremos ver ao longo desse box. Espero que seja um box bastante relevante para você, porque era uma disciplina que ela faz parte dos conceitos que eu já vim falando no passado, dos conceitos das disciplinas transdisciplinares, ou seja, soma de uma ou mais disciplinas que cria uma terceira disciplina. Lembre-se, medo ele tem uma fundamentação maior na biologia. Medo existe desde o momento que somos humanos. Medo é uma característica muito mais inerente ao ser humano, e é uma característica que está lá no nosso cérebro, lá na nossa parte animal, no nosso cérebro reptiliano, é uma característica nossa muito relacionado a uma característica animal nossa. Tanto é que no momento que você sente muito medo, é liberado um hormônio imediatamente no seu corpo, que você entra numa situação ou de luta ou de fuga. Por quê? É a sua característica primal, sua característica de sobrevivência funcionando. Se você reconhece isso, imagina nos dias de hoje, simplesmente em uma reunião ou num evento qualquer, uma pessoa falar alguma coisa com você e esse excesso de hormônio, essa adrenalina, ela for jogada no seu sistema sanguíneo desnecessariamente, você entrar no sistema de luta ou fuga, simplesmente porque você não tem esse controle, ou melhor dizendo, esse entendimento desse evento que está acontecendo com você. Então, a partir daí, você começa a lidar melhor com isso. E o contrário disso também é bem ruim, porque o seu cérebro, muitas vezes, ele libera excesso de cortisol. E o excesso de cortisol te joga no lado oposto do luta ou fuga. Que muitas pessoas que têm excesso de cortisol entram num estado de depressão, de total apatia. Então é importante você entender esse evento que ocorre no seu corpo. E você está entrando numa situação dessa, é por estresse ou é por medo? É muito comum o discurso na organização falar que muitas das nossas reações são causadas por estresse. Então, um dos objetivos desse box também é explicar um pouquinho para você a relação que existe entre estresse e medo. Então, ao longo desse box, você irá ter um conhecimento melhor do que é relação com o medo, dos elementos estressores, de uma outra palavra chamada vulnerabilidade, e ao final você terá todos esses conhecimentos e se sentirá uma pessoa muito mais segura em tomar decisões, em se autoconhecer e conhecer um pouco mais do que é a relação com o medo. Vamos juntos nessa jornada? Vem comigo, Be Relentless, Be Evoke, juntos na jornada do Alta Performance. Espero você no próximo box.